Vocês já foram abordados por alguém pedindo para orar por vocês na rua? A pessoa só orou ou evangelizou? Só orou. A gente estava comendo quinta-feira no Boulevard, na praça de alimentação. 2 mulheres nos abordaram no meio da comida, perguntando se podia orar por nós. Na primeira eu já falei, não precisa, obrigado, porque eu já sabia como é que era. Uma outra vez, quando aconteceu no centro, eu perguntei, mas você só vai orar, não vai falar do evangelho, não vai mostrar o meu pecado? Mas é isso mesmo. Eu falei, é isso como? Só orando? Mas eu tentei argumentar, mas a pessoa estava com véu, não conseguiu entender o que eu estava falando. E isso ia acontecer de novo. Minha vontade era parar de comer, já que ela me interrompeu, pôr ela sentada do nosso lado e conversar direito, para ela parar de trabalhar para Deus e fazer o que Ele mandou, para parar de olhar pelos outros por qualquer motivo padrão no braço e obedecer no Espírito. E isso tem que ser conforme a palavra, né? Senão não funciona. Ela estava obedecendo pela metade, ia perder tempo, ia fazer eu perder o meu tempo. Não deixei. Passou 5 minutos, chegou outra igual, com sotaque espanhol também, oferecendo para orar também. Eu falei, também não precisa. Eu, que sou do Senhor, que gosto de orar, não quis. E fiquei chateado por ela querer interromper o meu almoço. Imagina o resto. É muita falta de bom senso. Nós vamos conversar sobre isso hoje, lá em Lucas, capítulo 6. Um versículo só, que é uma pergunta que Jesus faz para nós. Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Tá bom? Agora Jesus está aí no seu ouvido, olhando no seu olho, perguntando isso. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? O Senhor em grego é Kyrios, tem um sentido de supremo em autoridade. Vai captando as palavras, vai ser mais curto hoje, então quero muita atenção. Supremo em autoridade. Quem é que manda? O Kyrios, só. E traz uma conotação muito forte de propriedade. Ele não é Senhor porque Ele só manda, Ele é Senhor porque Ele é o dono. Senhor, Senhor, o Senhor é o meu dono e manda em mim. Por que vocês me chamam de aquele que manda e é o dono e não fazem o que eu digo? Porque depois da criação, quando nós recebemos a autoridade de Deus de multiplicar e dominar sobre tudo, nós entregamos essa autoridade ao diabo. Nós perdemos a autoridade, ficamos submissos agora a outro Senhor. Não é mais Deus o nosso Senhor. Isso é provado na segunda tentação de Jesus, quando o diabo diz para Jesus, olha lá em Lucas 4:6. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Foi o diabo que disse isso, tentando Jesus a receber todo o poder que era de Adão e Eva, e agora está na mão do diabo. Nós assumimos a autoridade que Deus deu por pouco tempo, e na hora da vontade de ser autoritário, perdemos a autoridade, entregando ela para Satanás. Nos tornamos escravos do pecado e estamos reféns do mundo em que o diabo é o príncipe dele, com toda a autoridade que nós demos.
E nós não conseguimos perceber isso, porque existe um véu que nos cega, que obscurece o nosso coração para a verdade. Enquanto caídos, nós, estando nesse estado, agarramos com toda a força a autoridade sobre as nossas próprias vidas. Eu sei o que é melhor para mim, eu decido, eu mando, ninguém tem direito sobre mim, eu na frente. Como não tinha solução, Jesus veio como filho do homem, formato humano, alma, corpo e espírito humano, e resgatou na cruz a autoridade que foi delegada, transmitida para o diabo. Agora a autoridade não está mais no diabo, mas com Jesus. Mas ele ainda não foi removido do mundo, então ele ainda é o príncipe do mundo. Como é que funciona? Existem dois senhores. Aqueles que ainda estão no mundo têm o diabo como senhor, são escravos do pecado e sujeitos ao mundo. Aqueles que se entregaram, olha o verbo, se entregaram ao Senhor, dono novo deles, chefe e líder, supremo comandante, já não estão mais debaixo da escravidão do diabo, são servos de Jesus. Nossa servidão continua. Antigamente nós éramos escravos do pecado, sem força para resisti-lo. Apareceu a tentação, cai toda vez. Agora nós somos escravos, num sentido de servos de Jesus, com uma opção de rejeitá-lo. Antes nós não conseguíamos rejeitar o pecado, agora nós conseguimos rejeitar Jesus. Porque agora ele pede um serviço voluntário. A sua escolha permanece todos os dias. Você pode entregar tudo, como nós cantamos, ou pode entregar 99%. Nesse 1% você ainda vai ser prisioneiro do pecado e do mundo caído e moribundo. Ou você entrega 100%. 100%. E não é entregar e pegar de volta. É entregar para ter um novo dono. Para ser servo voluntário. Para que ele seja o seu realmente Senhor. Não tem opção entre as duas. Eu vou entregar devagarinho. Vou entregar, mas lá no fundinho, Deus vai me tratar ainda, Ele vai me curar. Nessa área aqui, vai demorar um pouco mais. Naquela área ali, eu não aprendi direito, então eu não vou me submeter ainda, eu vou continuar a vida do jeito que está. A hora que for chegar a hora, eu vou saber, Deus vai me tocar, Ele vai me dar uma palavra, alguém vai orar por mim, eu vou ser liberto. Pode arrumar desculpa esfarrapada que quiser. Não é possível ser entregue sem ser 100%. Não existe terceira opção. Ou você é servo voluntário para obedecer a 100%, ou você não é liberto. Simplesmente assim, não está liberto. Quando nós não tememos a Deus e nem honramos Ele como seu Senhor, nós mantemos parte do controle da nossa vida. Onde é que você manda ainda? Ali você não está honrando Ele como Senhor e você não está temendo a Ele. Mesmo que você confesse Ele como seu Senhor, Senhor, o seu fruto demonstra a sua irreverência. Se você teme a Deus, nós nos submetemos e você submete 100% à sua vontade e à sua autoridade. O Senhor disse: é assim que vai ser feito por mim. Se você tiver um emprego e não fizer isso, você é demitido.
Seu chefe sabe o que é melhor para a empresa e você obedece fazendo o que ele mandou. Se não fizer, é demitido. Não adianta fazer quase tudo. Tem que obedecer tudo e o mais rápido possível. Aí sim ele vai ter a posse da sua vida. Uma posse total e irrestrita. E ao invés de você ser servo do pecado, você passa a ser servo de Jesus. Aí sim. Enquanto a escravidão não é voluntária, o serviço é. Aí, se você tem que olhar para a sua vida agora e perceber se você está lá na escravidão do pecado, ou se você é voluntário, mas dentro da voluntariedade, se é totalmente ou é parcialmente voluntário. Porque são 66% de chance de ainda não estar liberto e 33% de estar. É por isso que Paulo diz que ele, vamos ler, Atos 20 e 22. Agora compelido, ou na versão Almeida, diz constrangido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Tinha uma corda amarrando Paulo. Deus amarrou ele e levou ele forçado para Jerusalém, é isso? Não, ele foi voluntário. Ele escolheu pelo constrangimento interno do Espírito que ele deveria ir para Jerusalém e mais uma vez encarar prisões e sofrimentos. Voluntariamente ele foi. Uma vez, quando uma pessoa dessa me abordou para orar no calçadão, eu falei: você não vai falar do meu pecado? Não. Você não fala dos pecados das pessoas? Não. Por quê? Porque senão eles não vão me ouvir, não vão deixar eu orar por ela. Elas vão ser agredidas. Mas não é essa a ideia? Confrontar a carne para ela se enxergar e se prostrar? A pessoa não quis, não me ouviu. Argumentei de todo tipo de tentativa humana para tentar persuadir a pessoa. Não sei o que faço, é o Espírito, então não funcionou. E continuou, saiu de mim e foi para o próximo. Não quis encarar o sofrimento do Evangelho. Porque o Evangelho, quando a gente entende que ele é um concerto com Deus, e esse concerto é mediante a morte do ego, morte da autoridade pessoal, da autopreservação, morte dos benefícios, morte do ser todo em pessoa, nós nos preparamos e nos dispomos a avançar com ele. E quando a gente avança com ele, a próxima pessoa que ouve tem a tendência de não aceitar e de nos perseguir. E isso dói em todos os momentos, do começo ao fim, porque você não quer ir para a cruz diariamente, renunciando a você mesmo, porque dói. E aí quando você vai, você percebe, como Isaías, que Deus quer te enviar, e aí, sem querer ir, como Moisés, você fala: eis-me aqui, envia-me a mim, doendo. E aí você vai com medo, mas vai na dor do medo, do constrangimento do Espírito, mas vai. E chega lá, você tem medo de abrir a boca e ser confrontado, mas abre. E aí quando você abre, você tem receio, de novo com dores, de ser atacado de volta. Porque o que você passou, você quer que a pessoa passe. A liberdade que você tem, você quer que ela tenha, mas para ter liberdade depois da cruz, precisa ter a dor antes e durante a cruz. E isso causa perseguição e revolta e renúncia das pessoas com relação a você. E Paulo foi constrangido a sofrer mais uma vez indo para Jerusalém. E ele aceitou a dor e foi. Constrangido ou compelido pelo Espírito Santo. Sem forçar, voluntariamente. Ele escolheu o desejo de Deus acima do seu próprio conforto. Por isso, no versículo 24, ele diz:
Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Quem ora pelo outro sem falar do Evangelho não está correndo a corrida. É uma obediência parcial. Talvez está pecando por não levar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. Porque eu percebi o seguinte: quando eu falo do Evangelho que confronta a carne, que faz a pessoa enxergar quão podre ela é, a tendência é a pessoa me achar arrogante e superior a ela, que eu estou entrando na essência da pessoa e fazendo ela mostrar o seu defeito mais íntimo. Se eu não me conectar com ela antes ou durante, ela não vai aceitar a minha mensagem por eu ser arrogante ou hipócrita. Qual a solução? Eu me abro. Antes de eu falar do pecado dela, eu falo do meu. E eu falo da graça do Evangelho que mudou isso em mim e me libertou. E que ela tem a opção de ter esse mesmo caminho, que é uma limpeza profunda que tem que ser feita para ficar limpo como eu estou. Se eu não falar de mim primeiro, a pessoa não vai perceber que é para limpeza, vai se sentir como sendo acusada e vai se acuar. Mas se eu abrir a minha vida mostrando humildade do Senhor, de que Ele me moeu e me tratou, e hoje eu não sou mais assim, mas mudei, mas ainda luto com algumas coisas que vêm de fora, não de dentro, a pessoa se identifica com a minha compaixão e ela percebe a minha intenção. Se ela não aceitar, pode ser por vários motivos, mas eu fiz o que tinha que ser feito, de terminar a mensagem completa, de que existe algo novo, o Evangelho, das trevas para a luz, da morte para a vida, do pecado para a santidade. E isso a gente só faz quando você pensa igual Paulo, sem considerar a sua vida tendo valor algum para você mesmo. Você só vai conseguir chegar nisso, viver desse jeito, se você juntar o amor que você tem por Deus com o temor a Deus. Sem temor você não avança desse jeito. Você freia, você tem medo, tem receio, tem dúvida ou vergonha. E Jesus, na verdade, que Ele está perguntando, quando Ele diz: por que me chamam Senhor, Senhor, e não obedecem o que eu digo? É como se Ele estivesse perguntando: não se enganem a si mesmos, chamando-me Senhor, Senhor, mas continuam a viver como se a sua vida ainda pertencesse a vocês. Tem um cara que fez isso. 1 Samuel 15. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Está aí o Deus genocida. Todo mundo acusa ele de ser mau. Só quem fala isso é quem não viveu no meio dos amalequitas, para saber por que Deus fez isso. Povo ímpio. Leia o capítulo inteiro depois, 1 Samuel 15. Ele falou para matar tudo, animais e pessoas, tudo, exterminar, acabar com a raça, destruir a maldade pela raiz para não ter um descendente, e nem animal pode sobrar. É para acabar com o fôlego de vida daquele local, para enterrar aquele lugar em que era pisado por um povo ímpio e mau.
e mandou Saul ir lá e fazer isso com o seu exército. No versículo 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Muito bem. Na nossa geração de hoje, em que você pega alguém para te ajudar no seu trabalho, em qualquer coisa que você precisar de ajuda, e você fala o que a pessoa tem que fazer, até dentro da igreja, quando você fala, toma, você vai viver a fé? Me acompanhe, complete, viva plenamente, vamos andar junto, em toda a obediência. E nós fazemos isso conosco, não fizemos? Vamos obedecer a tudo que a Bíblia diz? Então, você fala para a pessoa, vamos andar juntos e vamos trabalhar numa parceria? Vamos. Vamos ser sócios? Vamos. Você vai ser meu empregado? Vou. Você é seu empregado? Sim. Nós vamos cumprir toda a regra? Sim. Não vai faltar nada? Nada. E a pessoa vai e recebe a ordem de Deus de ir e destruir tudo, mas não mata o rei. E pega os animais melhores e traz. Olha o que Deus achou disso no versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Quando a pessoa fala assim, sabe, eu fiz tudo que você me pediu, só faltou um negocinho. Na nossa geração de hoje a gente fala, você foi bem, dá para melhorar, mas você foi bem, está aceitável, tenta um pouquinho melhor da próxima. Pô, coitado de Saul, gente, ele fez 99%, ele matou bebê, milhares de pessoas, matou todos os animais, milhares de animais, era uma cidade. Vão dar uma folga para ele, né? Ele foi obediente. Ele só deixou o rei vivo. Trouxe. E alguns animais bons. Quando Deus falou isso para Samuel, Samuel ficou irado e orou a noite inteira. E foi procurar Saul depois. No versículo 13. Quando Samuel encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. Somos de Deus, o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Aí ele pergunta no próximo, espera aí, mas esse barulhinho que eu estou ouvindo de animal? Aí no versículo 13, não, no 14, Samuel porém perguntou, então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que o mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados o trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para quê? Para o sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Perfeito, como ele é fiel a Deus, como ele é bom, ele trouxe para fazer uma oferta para o Senhor. Nossa, que delícia! Percebe a diferença entre o que Deus viu e o que Saul viu? Eu obedeci, e Deus falou o quê? Me arrependo de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. E aí Samuel, puto da cara, no 16, disse a Saul: cala a boca. Acho que eles maneiraram a palavra na tradução. Fique quieto. Cala a boca, rei. É o rei de Israel. Cala a boca, rei. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga. Estou certo? Pode falar, vai ser uma promessa. O que será que Deus vai me dar por eu ter obedecido?
Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Aí Saul, pensamos que ele tinha ouvido a repreensão, se arrependeu, ia pedir perdão, olha o que ele falou no versículo 20. Mas eu obedeci o Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que o sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Coração obstinado, véu nos olhos. Aí Samuel instruiu, explicou, desenhou, no versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Quando você não cumpre 100% da Bíblia, você está rejeitando a autoridade de Deus sobre você. Só isso. É a prova da sua falta de temor. Aí Saul teve remorso, no versículo 24. Pequei. Nossa, vai confessar. Glória a Deus, vai confessar. Arrependeu. Violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Deus já tinha dado o veredito. No versículo 26, Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. O cara estava de joelho, prostrado, parecia arrependido. Agarrou a barra do manto, e a barra se rasgou. Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Depois Samuel falou: então pelo menos volta comigo no meio do povo. Queria agradar o povo de novo. Tudo bem, eu perdi a glória, mas eu vou passar vergonha no povo, vou voltar sozinho. Quando você vier aqui para a gente ir junto, eles vão achar que eu não tenho mais Deus. Você não volta comigo? O que o povo vai pensar de mim? Ele acabou de fazer a cagada porque foi agradar o povo, e os soldados queriam pegar o despojo para fazer oferta, e ele não obedeceu a Deus, obedeceu o povo e trouxe. E para agradar o povo de novo, ele queria que Samuel, depois de ter a notícia de que ele foi rejeitado por Deus, ia perder o seu reinado, volta comigo, vamos agradar o povo junto. Samuel foi, não sabemos o motivo, mas foi, voltou junto com ele. Talvez Davi ainda não era preparado, e a gente sabe que não estava, né, para assumir o trono, ia virar uma anarquia, teve os motivos. O véu que tampava a vista, que obscurecia o coração de Saul, fez ele viver sem temor e com medo das pessoas. E Tiago 1,22 diz que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque ouvir a palavra e não praticar
engana o próprio coração. Pessoa dessa vive obstruída para a verdade. Ela ouve, mas não pratica. Então a verdade não entra, só fica ali, cercando ela, muitas vezes acusando. E aí a pessoa vai fechando o véu cada vez que lê, cada vez que alguém fala, cada vez que Deus manda profetas. Quando a palavra se levanta e brilha, o véu vai se engrossando, o coração vai se endurecendo, até ficar muito difícil de remover, muito difícil. E eu tenho conversado com muitos crentes, tentado falar do evangelho puro, da vida sem misticismo, sem trevas, sem intoxicações, sem paixões mundanas, totalmente entregue na árvore certa, que é a árvore da vida, sem o bem e o mal humano, sem ativismo religioso. E eu não estou conseguindo me fazer entender, porque o véu é muito grosso. A gente aprendeu muita baboseira, porque as pessoas criaram um espírito religioso. É o espírito que usa a palavra de Deus para executar a sua própria vontade. A pessoa faz concessões com a palavra de Deus. Tem muita gente que é tão arrogante, quando você fala um versículo na intenção do reino, no sentido que Jesus disse, a pessoa fala, mas eu vejo de outra forma. E aí coloca o ego dela como beneficiário daquela forma. Sempre assim. A palavra não é mais para a glória de Deus, é para satisfazer a pessoa. Mas o temor te impede de fazer concessões com a verdade de Deus. O que é verdade, eu vou me submeter, não importa o custo. Porque eu não quero nenhum tipo de benefício pessoal com a palavra de Deus. Saul aproveitou a oportunidade de se beneficiar e de fortalecer a sua posição junto ao povo. Por isso que ele pecou daquele jeito. Mas o temor gera obediência dolorosa. E você aceita voluntariamente e se move nisso. Quem tem esse espírito de religião tem um véu no rosto, nos olhos. Diz que ama a Deus, o chama de Senhor, pode ter um ministério, pode pregar a palavra, falar a palavra para todo mundo, pode ouvir louvores o dia inteiro, escutar sermões diariamente na internet, ir para a igreja todo dia, mas não obedece 100% na hora que Deus fala, porque fica fazendo concessões, fica se autopreservando. Em 2 Coríntios 3,13, Paulo fala desse véu. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Moisés saiu da glória de Deus depois de receber os mandamentos com o rosto brilhante, e o povo não aguentava a luz de Deus, e por isso ele pôs um véu. Moisés é citado aqui por Paulo quando diz que nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o seu resplendor que desvanecia, que estava diminuindo. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Você precisa entender: o véu que Moisés pôs para impedir que os outros fossem agredidos pela glória que refletia do seu rosto, foi por causa do véu que existia nas pessoas que estavam olhando. Se não tivesse esse véu nas pessoas, ele não precisava pôr o véu, porque as pessoas iam querer ter o rosto que ele tinha, elas iam se aproximar de Deus como ele se aproximou,
mas como elas rejeitaram a Deus por ter medo e não temor, elas não conseguiam viver diante da glória de Deus, nem desaparecendo no rosto de Moisés. Eles não conseguiam nem ver Moisés. Imagina Deus, por causa desse véu, e por isso Moisés cobriu o rosto. Vocês não querem, vocês não vão ter. Estou fechando a porta para vocês. E esse véu permaneceu e permanece até hoje sobre todas as pessoas que se dizem de Deus, chamam o Senhor Senhor, mas são religiosos e não obedecem a toda a palavra voluntariamente, independente do custo. Porque esse véu só é removido em Cristo. Então, se você conhece Jesus, mas não está nele, talvez você tenha véu. Se você trabalha para Jesus e não nele, talvez você tenha véu. Se você anda com Jesus, mas não anda nele, talvez você tenha um véu. Porque ele não quer que você esteja do lado, que você trabalhe para ele, ou que você conte com ele. Ele quer estar em você e você nele. É muito maior do que a glória no rosto de Moisés. É a glória dentro de você. De fato, versículo 15, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade do véu, e não liberdade para sapatear e rodar o braço, etc., que a gente vê por aí. Você pode fazer isso, se tiver sem véu. Não se engane. Só quem tem o Espírito Santo é convertido. Só quem é convertido tem o véu retirado. Talvez a sua forma de enxergar a vida, o reino, Jesus e você mesmo é mentira. Você está se enganando. Talvez a vida que você leva pensando que é de Deus é igualzinha à vida de Saul, que cumpriu 99% da Bíblia, mas ele mesmo falou que ele não veio para abolir a lei, nem os profetas, mas que tudo se cumprirá, que a palavra dele nunca deixará de ser cumprida, e que se você não cumprir, se você quiser viver pela lei e cair em um ponto da lei, você caiu da lei toda. É por isso que ele falou isso, porque não dá para a gente cumprir 99,9. Nossa obediência parcial é porque nós lemos a Bíblia seletivamente. Isso não é para mim, isso eu não entendi, então eu não vou fazer, posso fazer errado. Não vai investigar, descobre o que Deus falou, pede ajuda para alguém, ora que o Espírito é promessa de Jesus, ele vai nos ensinar tudo o que a gente precisa saber. Se tiver fome, sede, perguntar, bater, pedir, buscar, ele falou que vai se revelar para você. Toda palavra tem explicação, senão não estaria escrito. Mas a pessoa já se intimida, porque além de ela ser confusa às vezes, ou misteriosa, ela vai entrar dentro do coração, na alma, no espírito, se deixar. Mas ela não quer. Então deixa para depois. Quantas vezes você teve dúvida ou foi confrontado pela palavra e Deus, na mesma sequência, em pouco tempo, talvez dias, levantou alguém para falar a mesma coisa para você? Uma pregação, um vídeo, um louvor, e você mesmo assim não ouviu. Então, se você não tem certeza que está sem véu, se a sua obediência ainda é parcial ou seletiva, tem que se arrepender. Tem que voltar para Jesus prostradinho em lágrimas, fazendo a entrega total para Ele ser o seu dono e Senhor, para que Ele te converta e tire o véu de você. E aí sim você vai passar a viver no temor, obediente, em qualquer custo. E para terminar, Mateus 7,21,
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos orar? Senhor, Eva caiu porque ela ouviu a voz do engano e ela pensou que era verdade. Ela não tinha pecado antes, não tinha maldade interna, tinha um ambiente perfeito, não tinha doença, dívida, conflitos, e mesmo assim ela caiu. Qual é a chance de nós hoje cairmos pensando que nós podemos te chamar de Senhor, Senhor, sendo tão reféns, vítimas, muitas vezes culpados, por viver num mundo caído em que Satanás é o príncipe, falando no nosso coração, na nossa mente, atuando nos nossos corpos, por meio de angústias, dores, tentações, doenças, problemas de todo tipo, sem dizer do mundo mesmo que caiu, e o Senhor diz que ele virou um mundo inútil, em que há terremotos, doenças, pestes, enchentes, tsunamis. Qual é a chance de nós nesse mundo, Senhor, vivermos 100% da fé? Então, que o Senhor possa nos inspirar, cada um de nós nessa noite agora, para a gente se avaliar, perceber se a gente é mesmo o que a gente diz ser, se a gente está de verdade no teu reino como a gente pensa, ou se nós estamos no engano. Não permita, Espírito Santo, que a gente permaneça no engano, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, um povo que entrega de verdade 100%, tudo, que abre mão da sua própria vida, porque o Senhor diz que quem ganhar a vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por tua causa vai ganhá-la. Faz isso com a gente, Espírito Santo, em nome de Jesus. Levanta um povo fiel, temente, obediente a 100% da palavra, sem ativismo, sem fazer nada na força humana, mas no Espírito, e em Cristo. E que o véu seja removido nessa noite, em nome de Jesus. Liberta o teu povo. O Senhor falou que a verdade vos libertará. Que a gente possa ouvir tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos sempre, Pai, te agradar, te obedecer, e cremos que logo a tua glória vai aumentar no nosso meio, e a gente tem que estar preparado, consagrado, prontos para nos levantar como Paulo, para começar talvez, ou para continuar a corrida da carreira, para a gente chegar lá, Senhor, no finalzinho e falar: completei a carreira, guardei a fé. Não permita que o seu povo seja tão indisciplinado, tão desorganizado, tão rebelde, tão feiticeiro e idólatra, a ponto de ser arrogante. Em nome de Jesus, Espírito Santo, mova a palavra dentro de nós, mova o teu poder na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.